Então, pessoal, os ministros Nunes Marques e André Mendonça, que faço questão de reafirmar que são os únicos no STF que podemos esperar algo diferente, acabou de agir contra os demais ministros em relação a um julgamento que está acontecendo na Suprema Corte ainda sobre a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid. O que acontece? A Câmara Municipal de Uberlândia havia aprovado uma lei, pessoal, derrubando uma determinação do Supremo Tribunal Federal em que nenhuma pessoa poderia ser impedida de ingressar, permanecer e frequentar qualquer local, seja público ou privado, em relação de não ter tomado o imunizante. Não sei se vocês se lembram, mas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu trecho de uma portaria do Ministério do Trabalho que proibia empresas de exigir comprovante de vacinação contra a Covid. Uma outra medida foi tomada pelo então ministro Ricardo Lewandowski dias depois, onde ele suspendeu a portaria do Ministério da Educação que proibia a exigência de passaporte vacinal pelas universidades federais. Ou seja, pessoal, essas duas medidas fazem parte de tantas outras tomadas pelo STF que mostrou o quanto a corte interferiu no governo do ex-presidente. Esse projeto, que foi aprovado pela Câmara Municipal de Uberlândia, proibiu também que fossem aplicadas sanções contra pessoas por não estarem vacinadas pelo coronavírus. Então, pessoal, o que acontece foi que o Supremo Tribunal Federal, com maioria, invalidou nesta quarta-feira 6 essa lei, assim como a não aplicação de sanções contra quem não se vacinou. O ponto positivo desse julgamento foi as manifestações dos ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que denunciaram, pessoal, esse autoritarismo que impera na caneta de alguns ministros. Vejam só isso, Nunes Marques fez questão de ressaltar, pessoal, que desde maio de 2023, o Brasil deixou de exigir comprovante vacinal para entrada no país, alinhando-se a uma tendência mundial que foi adotada por mais de 110 países, incluindo os Estados Unidos. Com isso, pessoal, segundo Marques, não tem o porquê dessa medida de exigência vacinal que tanto esses ministros querem empurrar de goela abaixo para a população. Um outro motivo para essa vacinação não ser obrigatória, segundo Nunes Marques, são os efeitos e a eficácia dela, que variam entre faixas etárias e condições imunológicas, destacando que os jovens, em tese, apresentam imunidade mais robusta, enquanto pessoas mais idosas possuem sistemas mais frágeis, o que implica diferenças na avaliação risco-benefício da vacinação. Inclusive, pessoal, foi esse argumento usado pelo então presidente Jair Bolsonaro, quando a mídia militante, tendo seus salários todos em dias, estava pedindo para todo mundo ficar em casa. Na ocasião, Bolsonaro falou o seguinte: de maneira alguma, os jovens que não têm comorbidades vão ser atrás do pão para sustentar suas famílias. Agora, os idosos, esses sim ficam em casa. Aí eu pergunto, pessoal, já pensou se Lula fosse presidente nesse tempo da pandemia? Então, e para fechar, o ministro frisou que não pretende advogar contra a vacina, reconhecendo sua importância no combate à Covid. Entretanto, ele sublinhou, pessoal, que à luz da CF, o direito de escolha deve ser preservado, permitindo que cada cidadão avalie o risco-benefício de acordo com sua condição de saúde, idade, profissão e demais particularidades individuais. André Mendonça, pessoal, também seguiu essa mesma linha de liberdade para a população e não ditadura, como a maioria dos ministros querem implementar aqui no Brasil.